Neste momento, quero vos trazer uma breve reflexão bíblica com respeito à terceira viagem missionária do apóstolo São Paulo em Éfeso. Sabemos que o apóstolo São Paulo, quando ele teve o seu encontro com o Senhor Jesus no caminho de Damasco, Jesus confiou a ele uma grande responsabilidade e dali por diante ele iria ser um apóstolo dos gentios. E quando ele estava em Roma, já no final do seu ministério, em sua defesa diante do rei Agripa, ele diz que o Senhor apareceu a ele, como está registrado, Atos dos Apóstolos, capítulo 26, e o versículo 18, para lhe abrir os olhos e das trevas os converter à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé. Aí está o apóstolo São Paulo diante do rei Agripa, faz ciente a ele o propósito pelo qual ele foi chamado pelo Senhor Jesus Cristo, para lhe abrir os olhos das trevas e os converter à luz e do poder de Satanás. Quero deixar bem claro aqui, apesar de Satanás ter poder, o poder dele está controlado pelo poder de Deus, porque todo o poder pertence a Deus. No entanto, Jesus conferiu esse poder, essa sua autoridade aos seus apóstolos, aos seus seguidores, quando ele disse, São Lucas capítulo 10, versículo 19, eis que eu vos dou poder para pisar de serpente e escorpiões. Aí vimos uma linguagem simbólica, serpente e escorpiões, mostrando os demônios como serpente e escorpiões. Mas Jesus disse, eis que vos dou poder para pisar e nada absolutamente vos acontecerá. No entanto, a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela está investida da autoridade do poder que há em Jesus. No entanto, a igreja do Senhor Jesus Cristo está em uma batalha espiritual. Estamos diante de um mundo real, que é dominado pelos principados e potestades. O apóstolo São Paulo deixou isso bem claro em sua carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 10, que a luta do cristão não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades. Aí nós vemos que existe príncipe e potestades que estão comandando o exército de Satanás. No entanto, o cristão está investido das armaduras espiritual para este combate. Nós estamos em um mundo real espiritual e nós vemos isto pela Bíblia Sagrada. Na Bíblia Sagrada, que quando Jesus veio a este mundo, antes dele iniciar o seu ministério terreno, ele foi batizado por João Batista no Rio Jordão. E depois que ele foi batizado por João Batista no Rio Jordão, a Bíblia nos diz que o Espírito Santo de Deus conduziu Jesus ao deserto para ser tentado por Satanás. Por que
depois do batismo nas águas, o Espírito Santo de Deus conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Aí nós vemos o início da batalha espiritual entre Jesus e Satanás e os seus principados e potestades e os seus demônios. Então Jesus entrou numa dimensão espiritual, aonde Satanás era e é o Deus deste século, desse sistema pecaminoso, corrompido. Então o primeiro adversário, inimigo que Jesus tinha que vencer era o próprio Satanás. Como todos nós conhecemos em São Mateus capítulo 4, a tentação de Jesus, quando o diabo colocou em dúvida a divindade de Jesus. Se tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, manda que essas pedras se transformem em pães. E Jesus venceu a primeira tentação de Satanás, citando as Escrituras Sagradas. Não só de pão viverá o homem, mas de todas as palavras que procedem, que saem da boca de Deus. Jesus venceu a primeira tentação. A segunda tentação, a Bíblia diz que era uma batalha espiritual, estava no mundo espiritual. Então subiu ao pináculo do templo e mostrou, todos os reinos deste mundo para Jesus e disse para ele: lança-te daqui abaixo, porque está escrito que Deus dará ordem aos teus anjos a teu respeito, para que não tropece os teus pés em pedra. Então, a segunda tentação, que Jesus pulasse do pináculo do templo, mas Jesus disse, citando a própria Escritura, o Salmo 91, também está escrito: não tentarás ao Senhor teu Deus. Aí nós vemos, o diabo conhece a palavra de Deus, só que ele usa no momento errado, com as suas intenções maléficas para destruir. E a terceira tentação, nós vemos que quando Satanás mostrou todos os reinos deste mundo e ofereceu a Jesus: tudo isso eu te darei, se prostrardes em adorar-te. Aí nós vemos o propósito da tentação, de Jesus, pelo qual Satanás estava tentando Jesus, que foi para derrotá-lo e ele ser um escravo dele, como assim foi com Adão e Eva. Adão e Eva foi tentado num paraíso, lugar delicioso, mas Jesus foi tentado no deserto, quando estava jejuando 40 dias e 40 noites. Teve fome. Satanás se apresentou no limite quando Jesus se encontrava. Então ele ofereceu todos os reinos deste mundo, porque a ele foi entregue. Verdade, Adão, quando pecou, entregou o domínio das suas vidas e ele passou a ser o Deus deste século. Mas Jesus veio para libertar o homem, e Satanás sabia quem era Jesus e queria desviar Jesus da cruz, do seu propósito, queria vencer Jesus. E Jesus venceu Satanás lá no deserto. E começou agora a batalha espiritual. Jesus entrou no reino espiritual para libertar as vidas que se encontrava prisioneira, para se cumprir Isaías capítulo 61, o profeta Isaías profetizou com respeito a Jesus: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas, para libertar os cativos. Então se cumpriu esta palavra quando Jesus veio a este mundo. E quando ele entrou na sinagoga no dia de sábado, nós vemos isso também em Lucas capítulo 4, versículo 19, foi dado o livro do profeta Isaías. E Jesus pegou essa passagem e leu e disse: hoje se cumpre
esta profecia, ou seja, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres, para libertar todos os oprimidos de Satanás. Então Jesus entrou no território espiritual. Jesus usou uma expressão que quando ele começou a expulsar os demônios das pessoas, os líderes religiosos atribuíram o poder a Jesus ao príncipe de Beelzebul. E Jesus disse que Satanás não poderia expulsar Satanás, né? Assim o seu reino estaria dividido. Jesus, se eu expulso Satanás, é pelo poder do Espírito Santo de Deus e é chegado a vós o reino de Deus. E Jesus usou uma expressão: ninguém pode entrar na casa do valente sem que não amaniete, sem que não amarre o valente e despoje todos os seus bens. Jesus usa uma parábola aí, na casa do valente, ou seja, no território espiritual de Satanás, quando Jesus iniciou. Então, Jesus amarrou o valente, uma linguagem simbólica, ou seja, Jesus venceu o valente lá no deserto. Por isso que Jesus tinha autoridade sobre ele e sobre os demônio. Então a igreja do Senhor Jesus Cristo está em uma batalha espiritual. Todos aqueles que evangelizam a palavra de Deus está em uma batalha espiritual contra as hostes que estão no céu atmosférico, como diz o apóstolo São Paulo, sobre o príncipe do ar que agora opera na vida dos filhos da desobediência. Então o apóstolo São Paulo, quando faz a sua terceira viagem missionária a Éfeso, nós vemos que quando ele chega em Éfeso, segundo Atos dos Apóstolos, capítulo 19, você vai ver essa expressão. Ele chegando lá encontrou alguns discípulos que não conheciam ainda o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como diz o texto, e sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhe: recebeste vós já o Espírito Santo quando creste? E eles disseram: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhe então: em que sou batizado? Então eles disseram: no batismo de João. Ou seja, João Batista batizava os judeus, preparando eles para a vinda do Salvador do mundo. É um batismo para o arrependimento. Há uma diferença do batismo de Jesus Cristo. O batismo de Jesus Cristo é para os arrependidos. Aqui nós vamos ver essa diferença desses dois batismos. E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo, certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, ou seja, Jesus, isto é, Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Ora, eles eram batizados já, o batismo de João Batista, mas Paulo os batizou novamente em nome do Senhor Jesus, ou seja, de acordo com a fórmula que Jesus ensinou aos apóstolos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo e falava línguas e profetizava. Aqui nós vemos o batismo com o Espírito Santo, o revestimento de poder, porque eles já eram crentes. Paulo não pregou o evangelho para eles. Paulo já colocou, ou seja, Paulo batizou ele no batismo das águas, porque eles já eram salvos e com certeza já tinham o Espírito Santo de Deus, mas não ouviram falar com respeito ao batismo no Espírito Santo. Então Paulo pôs as mãos sobre ele, veio sobre ele o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam, a evidência do batismo do Espírito Santo. E entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses. O propósito de eu trazer esta breve reflexão é que o apóstolo São Paulo estava em uma batalha espiritual
pregando o evangelho. Então, na cidade de Éfeso, Satanás estava tendo um direito legal. Até um templo, a deusa Diana, existia aqui. Uma pessoa chamada Demétrio, ele fazia crucifixo, pequenos crucifixos da deusa Diana, e dava bastante lucro a ele. Então, quando o apóstolo São Paulo chegou nesta cidade, houve uma convenção ali, porque o Senhor começou a salvar. E a Bíblia chega a dizer, no versículo 11, Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 11, e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilha extraordinária, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam dele, e os espíritos malignos saíam. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes, veja como estava esta cidade, exorcista ambulante. Satanás estava tendo um direito legal naquela cidade, porque o povo estava dando um direito legal a ele, até enquanto não chegou o apóstolo São Paulo. E alguns dos exorcistas ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: eu conjuro-te por Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de Cefas, judeus principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Aí nós vemos que os demônios estavam atuando na vida das pessoas, a ponto de as filhas de Cefas, vendo Jesus usando o apóstolo São Paulo, quis imitá-lo, expulsando os demônios também, mas precisavam de poder em suas vidas e não expulsavam os demônios das pessoas. E saltando neles o homem que tinha um espírito maligno, e assenhorando-se de 2, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Aí nós vemos as pessoas que se encontravam possessas por espírito maligno. As filhas de Cefas quiseram expulsar o demônio. Um só endemoniado foi para cima de 2, feriram ele, e eles fugiram daquela casa. E foi notório a todos que habitavam em Éfeso. Aí vemos, a cidade tomou conhecimento do que estava acontecendo pelo homem que era usado pelo poder do Espírito Santo de Deus, estava desmoronando aquele sistema daqueles demônios que estavam atuando naquela cidade de Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando os seus feitos. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram seus livros e os queimaram na presença de todos, e feita a conta do seu preço, achavam que montava a 50.000 peças de prata. Aí nós vemos o apóstolo São Paulo pregando o evangelho de poder, de libertação, que as pessoas que tinham livros de magias negras, ocultismo, traziam. Vemos aí realmente Satanás tendo um direito legal na vida dessas pessoas, porque ele estava invocando, estavam lendo esses livros satânicos, diabólicos, e Satanás dominava a vida daquelas pessoas. Então, quando eles se converteram, eles queimaram esses livros de magia negra, de ocultismo, e feita uma conta do seu preço, acharam que montava 50.000 peças de prata. Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia, abalou
Éfeso com a pregação do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ponto de, naquele mesmo tempo, houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho, porque um certo orível de prata, por nome Demétrio, que fazia de prata nicho de Diana, dava não pouco lucro dos seus artífices, aos quais, havendo-os ajuntado com os oficiais de obras semelhantes, disse: varões, vós bem sabeis que este ofício temo a nossa prosperidade. Eles tinham grandes lucros, pelas miniaturas da deusa Diana, que faziam da imagem da deusa Diana, e tinha bastante lucro. Então, quando o apóstolo São Paulo começou a pregar, as pessoas começaram a ser libertas, deixaram de comprar. Então, a sua prosperidade estava indo ao fracasso. E bem vede e ouvis que não só em Éfeso, mas até quase em toda a Ásia, este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que fazem com as mãos. Quer dizer, eles estavam acreditando que aquelas miniaturas da deusa Diana era uma deusa, era um deus vindo de Júpiter. Isso caiu de Júpiter, do planeta Júpiter para ele. Aí nós vemos como Satanás atua, iludindo as pessoas na sua cegueira espiritual. Mas quando chega uma pessoa usado pelo poder do Espírito Santo de Deus, as obras das trevas são desmascaradas e essas pessoas são libertas. Não somente ao período de que a nossa profissão, era uma profissão que ele tinha, caia em decrédito, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimada em nada, vindo a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo veneram a ser destruída. Aí nós vemos um homem destronando as estratégias de Satanás. Um templo que o mundo da época vinha e adorava essa deusa Diana, e Satanás também estava por trás de todas essas coisas, dificultando, afastando o homem da verdadeira adoração. É por isso que a igreja de Cristo não se prostra diante de nenhuma imagem do que há do céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Ficou bem claro quando Deus disse a Moisés: não farás para ti imagem de escultura alguma, tanto do que há no céu, nem na terra, e nem debaixo da terra, e não te encurvarás a ela, porque diante das imagens está Satanás recebendo aquela adoração, porque Deus existe, Deus é Espírito, Ele não está limitado ao tempo, nem ao espaço, nem a nenhum objeto. Deus quer que os seus verdadeiros adoradores adorem a Ele em espírito e em verdade. Em pleno século XXI, nós vemos Satanás ainda se utilizando dessa antiga tática, quando muitos líderes religiosos conhecem a palavra de Deus, estudaram a palavra de Deus, mas no entanto Satanás ainda tem prendido essas pessoas nessa cegueira espiritual, dificultando os seus fiéis de adorar o verdadeiro Deus em espírito e em verdade, limitando a uma imagem, seja ela de ouro, seja de prata, Deus não está limitado a nenhuma imagem. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Deus está à procura desses verdadeiros adoradores. Ouvindo isto, encheram-se de ira e clamaram dizendo: grande é a Diana dos Éfesos. E a cidade toda começaram a gritar que grande era Diana, o
dos Éfesos, e encheu-se de confusão toda a cidade, e unânime correram ao teatro, arrebatando a Gaio e Aristáculo, macedônio, companheiro de Paulo na viagem. E querendo Paulo apresentar-se ao povo, não lhe permitiram. Os discípulos ficaram com medo de o apóstolo São Paulo ser apedrejado, porque a cidade estava tumultuada por causa da sua presença e do evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Também alguns dos principais da Ásia, que eram seus amigos, lhe rogaram que não se apresentasse no teatro. Uns, pois, clamavam de uma maneira, outro de outra, porque o ajuntamento era confuso, e os mais deles não sabiam por que causa se tinham ajustado. Então tiraram Alexandre de entre a multidão. Alexandre foi um opositor do apóstolo São Paulo, impedindo os judeus para diante. E Alexandre, acenando com a mão, queria dar razão disto ao povo. Talvez esse espinho na carne foi esse Alexandre. O apóstolo São Paulo fez menção dele a Timóteo no final da sua caminhada. Cuida-te de Alexandre, o latoeiro, ele causou-me muitos males. Mas quando conheceram que era o judeu, todos unanimemente levantaram a voz clamando, por espaço de quase 2 horas, grande é a Diana dos Éfesos. 2 horas clamando, grande é a Diana dos Éfesos. Nós não podemos negar aqui a atuação de Satanás, inspirando os Éfesos para que eles não acreditassem na mensagem do apóstolo São Paulo. Então, a igreja do Senhor Jesus Cristo está em um combate, em uma batalha espiritual, mas ela está certa de que esta batalha será vencida. A igreja sempre triunfou em todas as batalhas. Jesus garantiu a vitória total quando disse para os seus apóstolos que ele iria edificar a sua igreja e as portas, as forças diabólicas jamais iria conseguir impedir, prevalecer contra ela. Jesus iniciou o seu ministério na unção, no poder do Espírito Santo de Deus. Foi batizado nas águas. Jesus não tinha pecado, mas ele se identificou-se com a raça humana, Também, quando ele foi batizado nas águas, ele estava dizendo que o ministério de João Batista era divino, era de Deus, e ele submeteu esse batismo nas águas. Mas, no entanto, o Espírito do Senhor conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Porque Jesus iria iniciar o seu ministério entrando no território de Satanás, o Deus deste século, onde está bem organizados, São os principados e potestades, são os dominadores deste mundo tenebroso. Jamais o cristão deve ser indiferente com respeito a esta batalha espiritual. Nós não estamos vendo o mundo espiritual, mas nós sabemos que ele existe porque a Bíblia assim nos diz que ele existe. O apóstolo São Paulo, sendo revelado a ele nos diz: no demais, irmão meu, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Porque a vossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, ou seja, contra seres humanos, contra pessoas, mas contra os principados e potestades que atuam no céu atmosférico. No entanto, as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para demolir todas as estratégias,
todo sofisma, todo argumento que se levanta contra o conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então não há de que temer, porque Jesus começou o seu ministério na ação do Espírito Santo de Deus, expulsando os demônios, libertando as pessoas. O ministério do nosso Senhor Jesus Cristo, ele se resume em pregar o evangelho do reino de Deus. E esse evangelho do reino de Deus, que as boas novas, se consiste em libertação das almas que se encontram presas por Satanás. Então ele delegou a sua autoridade à sua igreja, que em seu nome expulsasse os demônios. E também ele diz: eis que eu vos dou poder para pisar serpente e escorpiões. Então não há de que temer pelos que estão envolvidos na obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque maior é o que está conosco do que o que estão com ele. Já são principados e potestades que já foram despojados. Cristo já triunfou sobre ele na cruz do Calvário. É o inimigo já derrotado, já está ferido, mas em breve, Jesus esmagará, que o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. E está chegando esse dia, Jesus está voltando para arrebatar a sua igreja. Que cada dia nós possamos estar ciente e consciente que nós estamos em uma batalha espiritual, mas conosco está Jesus Cristo, aquele que nunca perdeu uma batalha, e a igreja está alicerçada sobre ele. E as forças, seja elas políticas, seja elas religiosas, seja elas filosóficas, jamais irá deter, irá vencer a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No entanto, que nós devemos cada dia nos equipar, entrar no trono de Deus, é aonde estão as nossas armas espirituais. Então, quando o cristão busca ao Senhor, ele está revestindo das armas espirituais. Quando ele das armaduras espirituais.